Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, vamos para mais uma videoaula, assunto fatoração. Estou representando o tio Wilton de novo, né? Com a turma do nono ano A e nossa turma nono ano B, certo? Estou com saudade de vocês todinhos. Quem é do A que eu não conheço, também estou com saudade porque eu estou doido para conhecer. Doido para dar uma aula para vocês presencial, certo? Então vamos lá. Assunto fatoração. Então, fatoração. A fatoração, gente, lá no nosso assunto, ela vai ser definida como um polinômio. Fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de um produto de dois ou mais polinômios. Ou seja, o que é fatorar? É fazer dois polinômios juntos ou mais polinômios juntos. Professor, como assim? A gente vai ver já já na prática com os exemplos e com os casos. Então, são 5 casos de fatoração. Quem são eles? 4 casos, desculpem, de fatoração. Fator comum por evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Primeiro caso, fator comum por evidência. 4 casos. Primeiro, fator comum por evidência, ele pode acontecer em 2, 3 ou mais termos. Pode ser identificado em partes literais, ou só em coeficientes, ou em coeficientes e partes literais juntos. Então, ou seja, eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente responder. Cada um exemplo está citando uma dessas condições que eu coloquei aqui. Podem vir 2 termos, ó, como eu disse, 2 termos, ou 3 termos, ou mais termos ainda, no mínimo 2. Então, vamos lá. Professor, ele pode acontecer identificado, ele pode acontecer como? Só nas partes literais, só na letra, só na letrinha só. Então, aqui nesse exemplo, AY mais BY. Quem é o fator comum? Quem é que está igual? Quem está igualzinho é a letra Y. Então, a gente vai repetir. Y, abre um parênteses, vai pegar esse binômio que nós temos, ó, um termo, 2 termos, binômio, e vai dividir por esse Y e o resultado colocar aqui dentro. Então, quando a gente tem letrinha igualzinha dividida por letra igual, o resultado vai dar ela elevado a 0. E essa letra elevada a 0 vale 1. Então, observe o que vai acontecer, ó. A dividido por não tem o outro A, então só vou repetir. E o Y, professor, dividido por Y, ia dar, galera, ó, Y. 1 que tirar 1, 0. Mas Y elevado a 0 não vale 1. Então vai ficar A vezes 1, que vai dar o A. Então não precisa colocar o 1, certo? Então, ou seja, quando a letrinha for igualzinha, automaticamente ela desaparece. Se ela for igual com o mesmo expoente, certo? Porque às vezes tem expoente maior ou menor. Então vamos lá, vou repetir o mais. E agora BY dividido por Y sobrou o B. E aí finalizamos. Já fatoramos esse primeiro exemplo. Então, fator comum aconteceu aqui só na parte literal, ou seja, só na letra. Só a letra que estava em comum, que estava igualzinha nos 2 termos, certo? E agora, professor, a fatoração vai existir agora nesse exemplo 2. Agora, ó, deixa eu fazer de piloto de outra cor para chamar a atenção de vocês. Vai acontecer agora nos coeficientes. Então, o coeficiente, número 4 é um coeficiente, número 2 é um coeficiente e o 10. Então, ou seja, esses 3 termos, eu posso dividir esse para 2? Posso. Eu posso dividir esse também para 2? Posso. E esse também para 2? Posso. Esse eu posso para 4, mas esse eu não posso, esse eu não posso. Então, quem é que está em comum, o divisor comum que eles têm? É o número 2. Professor, e se tivesse, por exemplo, aqui 4, 8 e aqui 16. Então, eu poderia dividir para 4, para 4, para 4. O maior divisor em comum que eles têm. O maior, certo? E agora, vou ver se tem letra em comum. A letra A não tem nesse termo, então não tem fator comum A. Ah, professor, mas ela está nesse outro termo, tem um A aqui. Mas não tem nesse, tinha que estar nos 3 lugares, em todos os termos. Se faltar em um, já não é fator comum. O B eu tenho nesse, não tenho nesse, nem tenho nesse. E o C eu tenho aqui, não tenho aqui, não tenho aqui. Então, meu fator comum é só nos coeficientes agora, ó. Só o número 2 que é fator comum. E vou fazer minha fatoração. 4A dividido para 2, ó. 4 dividido para 2 vai dar 2. E o A repete porque não tem letrinha para poder fatorar ela. Menos 2 dividido para 2 vai dar 1B. Preciso colocar 1 aqui na frente, galera? Não, né? Porque quando não tem número na frente é número 1 invisível, certo? Vou repetir o mais. E agora 10 dividido para 2 vai dar 5. E o A e o C, como não tem letrinha para dividir, então só repete eles e agora automaticamente já acabamos. Então qual é o segredo? É a gente pegar todos os termos e, ó, dividir
pelo fator comum. E o resultado guardou dentro do parênteses, certo? Então, a gente vai sempre dividir, sempre. E agora, professor, terceiro caso, pode acontecer, ó, com os coeficientes e também nas partes literais. Também, ou seja, as duas coisas de uma vez só. Ou vai ser só na letrinha, ou só no númerozinho, ou número e letra juntos. Então, bora lá. A gente tem agora com números e letras, ó, coeficientes e letras, parte literal. Vamos lá. 10, 5 e 25. Posso dividir para 2? Não posso. Posso dividir para 5? Posso. E também posso dividir para 5. Fator comum número 5. Agora vou ver se tem letra, parte literal, nos mesmos termos. Tem o x em todos os termos, então x é um fator comum. Agora eu vou pegar o x que tem o menor expoente, sempre o menor. 6, 3 e 2. O menor é 2. Então peguei esse x que está com expoente 2, certo? Vou abrir parênteses e vou fazer nossa continha. Vamos lá. Sempre dividir, né? Estão lembrados. Então, ó, 10 dividido para 5 vai dar 2. E as letras, quando elas têm expoente, os expoentes são subtraídos. Temos que lembrar disso, ó. Subtrai. Ó, não pode esquecer. Os expoentes das partes literais. Dica importantíssima que a gente não erra mais nunca na vida, certo? Subtrai os expoentes das partes literais. Então, vamos lá. X elevado a 6 dividido por x elevado a 2 vai dar x. E subtraindo, ó, 6. Que tirar 2? 4. Certo? Vou repetir mais. 5 dividido para 5 vai dar 1. Vou colocar 1 por enquanto. Depois a gente tira, se precisar. X elevado a 3 dividido por x elevado a 2 vai dar x. E 3 que tirar 2 vai dar 1. Preciso colocar 1 lá no expoente? Não. E esse 1 da frente, professor, pode tirar? Pode. Se quiser deixar, tá errado? Não. Só que geralmente não se usa número 1 na frente da letrinha, tá certo? Aí vamos lá, vou repetir o menos. 25 dividido para 5 vai dar 5. E agora a letra? 2 que tirar 2 vai dar x elevado a 0. Galera, lembrando, ó, x elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 vale quanto? 1. Caso especial da potenciação. Então, seria 5 vezes 1, que vai dar o próprio 5. Então, finalizamos nossa conta. Então, ou seja, toda vez que a letrinha for igualzinha, ó, dividida aqui o expoente pelo outro expoente igualzinho, a resposta, a letra vai sumir. Não vai ter. Observem que aqui não teve letra, ficou sem letra. Certo? Então, vamos lá para o próximo. Agrupamento. O agrupamento, ele vai acontecer apenas, memorizem bem o que eu estou dizendo, apenas se o nosso polinômio ele tiver 4 termos. Professor, pode acontecer agrupamento com 3? Nunca. Pode acontecer agrupamento com 5, com 6, com 7? De jeito nenhum, só com 4 termos. Esses 4 termos, ó, apresenta 4 termos, onde devemos agrupá-los em 2 grupos, para verificar o fator comum em cada grupo. Então, como é que a gente vai fazer, professor? A gente vai pegar, geralmente a gente pega os 2 primeiros. Há alguns momentos que a gente tem que arrumar. Arrumar como? Não pega os 2 primeiros, pega o primeiro com o terceiro termo ou com o quarto termo. Nesse caso nosso aqui, a gente vai pegar e vai fazer já com os que estão em primeiro. Se der errado, a gente vai arrumar. Então, ou seja, a gente tem a chance de se errar, corrigir e acertar o agrupamento. Geralmente ele vai dar certinho. Geralmente ele gasta só 2 linhas, certo? Vamos lá. Agrupei em 2 grupos. Então, ó, primeiro grupo, segundo grupo. Nesse primeiro grupo, eu vou verificar o fator comum que tenho nele. Então, ó, fator comum dos números. Posso dividir os 2 por 2, não posso? Posso dividir por 2 e posso dividir por 2. Então, 2. Mas eu tenho letras em comum nos 2? Tenho, letra M, ó. Quem é o menor expoente? M elevado a 2 ou M elevado a 1? O elevado a 1. Então, peguei ele. E abro parênteses e vou fazer o fator comum. Faz de conta que não tem o segundo grupo lá ainda. Então, vamos lá. 2m elevado a 2 dividido por 2m vai dar só m. Porque 2 dividido para 2 vai dar 1, não preciso colocar. E 2 do expoente que tira 1 vai ficar 1, certo? Vou repetir mais. 4 dividido para 2 vai dar 2. mn dividido por m vai sobrar o n. E agora, professor? Agora a gente vai fazer a fatoração com o segundo grupo. Repete o sinal que está aqui, ó, nesse meinho. Repetiu, se for mais ou se for menos, repete. E vai fazer o fator comum. O que é que eu tenho igualzinho nesse grupo daqui? A letra N. Mas quem é que tem o menor expoente? O primeiro N ou o segundo? O primeiro, que é 1.
Então, fator comum, N. Vou abrir outro parênteses e vou fazer a fatoração só do segundo grupo agora. Mn dividido por N vai sobrar o M, certo? E agora, ó, menos por menos virou mais. 2n elevado a 2 dividido por n, ó, 2 dividido por 1 invisível, 2. E n elevado a 2, que tira n elevado a 1, vai dar só n elevado a 1. Professor, acabou aí? Não, tá quase. Só falta só mais uma linha para concluir. Aí a gente observa, galera, que a gente tem dois fatores em comum, duas coisas iguaizinhas, que é o que está dentro do parênteses, ó. M mais 2n, M mais 2n. Então a gente copia ele, que está igualzinho, só uma vez. Abre outro parênteses e vai colocar no outro parênteses quem está diferente. Quem está diferente? 2m menos n. Então, 2m menos n. E agora finalizamos. Então, ou seja, agora já fatoramos através do agrupamento. Agrupamos de 2 em 2 termos e fizemos o fator comum em cada um dos dois grupos, certo? A partir daí, nós observamos que temos dois parênteses com os valores iguaizinhos, tem que estar igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tá até o sinal igual, gente. Não pode mudar nada. E aí a gente colocou quem está igualzinho, repetindo o primeiro parênteses, quem estava solto, ó, sem parênteses, a gente prendeu eles em um parêntese só, certo? Vamos lá. No exemplo 2, a gente tem agora, vou dividir em dois grupos de novo, ó. Primeiro grupo e segundo grupo. Fator comum, posso dividir por 8, posso dividir por 8, então 8. Não tenho letras em comum, ó. Então fator comum é só no número 8. Bora lá. 8a elevado a 2 dividido por 8 vai sobrar o a elevado a 2. Por quê, professor? Porque 8 dividido por 8 vai dar 1, que a gente não precisa colocar. Mais 8y dividido por 8 vai sobrar o y. Então, já sabemos que lá no outro parênteses tem que dar essa resposta daqui igualzinha, certo? Tem que dar os dois parênteses iguaizinhos. Então, vamos lá. Vou repetir mais. Quem é o fator comum desse grupo aqui agora, galera? A gente tem, ó, a elevado a 2m mais my. Então, o fator comum vai ser o m. Parênteses. A elevado a 2m dividido por m vai sobrar o a elevado a 2. Mais por mais vai dar mais. My dividido por m vai sobrar o y. Pergunta, os dois parênteses deu valor igualzinho? Deu. Então, fator comum confirmado, comprovado. Vou colocar eles dois num parêntese só aqui na frente, abrindo a conta, abrindo a resposta, melhor dizendo. E abro outro parêntese e vou guardar quem está solto. 8 mais m. Então, prendi eles agora e finalizamos. Só isso. E o terceiro e último exemplo do agrupamento, a gente vai dividir de novo em dois grupos. Vamos lá. Então, ó, dividir em um grupo, dividir em outro grupo, certo? Nessa divisão por grupos, a gente vai ter isso, ó. Fator comum, o x com o menor expoente. Quem é ele? Esse. X elevado a 3 dividido por x elevado a 2 vai dar x elevado a 1. Não precisa colocar 1. Menos, repetiu. X elevado a 2 dividido por x elevado a 2 vai dar x elevado a 0, que vale 1. Então, nesse caso, a gente coloca 1, porque não tinha outro número nem outra letra para poder representar. E não pode ficar só um número dentro do parênteses, só um termo. Tem que ter 2. Então, fechou parênteses. Menos, vou repetir. Fator comum dos dois, só o número 4, ó, que está em comum. Então, 4. Parênteses. 4x dividido por 4 vai sobrar o x. Mais, por menos, vai dar menos. E 4 dividido para 4 vai dar 1. Então, ou seja, comprovamos, ó, que os dois parênteses deu valor igualzinho. Então, fator comum nos dois oficialmente comprovado. Repete o x menos 1. Fechou parênteses. Abre outro parênteses para guardar quem é diferente. X elevado a 2 menos 4. X elevado a 2 menos 4. E aí, finalizamos esse exemplo, certo? Vamos para o próximo caso. O próximo caso, a gente tem agora a diferença de dois quadrados. Aí alguém vai dizer, ah, professor, é difícil. Que nada. Mamão com açúcar é fácil, fácil. Vamos lá. Diferença de dois quadrados. Apresenta dois termos cujos possuem raízes que podem ser extraídas. Os dois termos. Então, como o nome já diz, diferença de dois quadrados. Vai acontecer assim, galera, ó. A gente vai tirar a raiz desse termo e vai tirar a raiz desse termo. Então, automaticamente, nós vamos ter, ó, dois parênteses,
um multiplicando o outro. A raiz desse y vai dar 2, vai dar y. Repete aqui. O primeiro sinal é mais, o segundo parênteses o sinal é menos. A raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 36 foi o mesmo 6. Finalizamos, é só isso. Certo? Só. Então, ou seja, tirou a raiz dos dois, colocou a raiz duas vezes, uma com sinal de mais no meio, outra com sinal de menos no meio. Só isso, certo? Então, vamos lá. Raiz desse, x elevado a 2 e raiz desse daqui, 100. Então, nós vamos ter, ó, parênteses, raiz de x elevado a 2, x nos dois lugares. Não era menos, então sinal oposto mais, sinal oposto menos. Raiz quadrada de 100, 10 e 10. Finalizado. Só isso. Professor, e agora esse terceiro exemplo que veio o número e letra? Agora vai ficar complicado. De jeito nenhum. Facílimo também, ó. Raiz para esse termo todo e raiz para esse termo todo. Vamos lá. Parênteses, ó. E parênteses. Coloquei maior porque tem letras, viu, gente? Vamos lá. Raiz quadrada de 81 vale quanto? 9. Então, 9 nos dois lugares. O A e o B, as letrinhas, elas sempre vão dividir o expoente por 2, ou seja, vai dar metade do valor. Metade do 4, 2. Então, A elevado a 2 também aqui. O B, ó, metade do 6, 3. Então, B elevado a 3 também aqui. Aí, ó, não era menos, mais. E o contrário de mais? Menos. Aí, agora, eu vou para esse. Raiz quadrada de 49, 7 e 7. Aí, M, vou repetir, ó. Metade do 8, 4. Então, M, metade do 8, 4. Acabou a conta, só isso. Bem simples, né? Bem fácil. Então, bora agora para o próximo caso, que é o trinômio. O último caso, trinômio quadrado perfeito. O último caso da fatoração. Certo? Vamos lá. O trinômio, ele vai acontecer, como o próprio nome já diz, ele é formado por 3. Ó, trinômio, 3 nomes, 3 partes. Por que trinômio quadrado perfeito? Porque ele vai se valer de 2 números quadrados perfeitos, 2 números exatos, que não vai dar vírgula. Então, o trinômio, ele sempre, para ser trinômio, para poder satisfazer a condição de ser trinômio, ele sempre vai possuir 3 termos, sempre. Desses termos, a gente vai extrair a raiz de 2 termos, só de 2. Para que o resultado dessas duas raízes multiplicado por 2 seja igual ao terceiro termo que nós não calculamos. Geralmente, o terceiro termo que a gente não vai calcular, geralmente, é o termo do meio. Geralmente, não estou dizendo que é uma regra. Às vezes pode ser o segundo termo, que é o do meio, pode ser o terceiro ou pode ser o primeiro. Geralmente, a gente vai extrair, a raiz do primeiro e do último. Não estou dizendo que é regra fixa, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou extrair a raiz desse que eu posso? Pode. E desse daqui pode? Não, podia do 16, mas o x não pode porque o expoente dele é 1. Então, não vai fazer desse. Mas desse aqui pode? Pode. Então, fazendo lá, o MMC deles vai ficar assim, ó. Ou MMC não, desculpa, extrair na raiz, me perdoe. Vou repetir o x, ó. E agora eu vou colocar a raiz quadrada do 64 é 8. Por que eu repeti o x? Porque a raiz quadrada de x elevado a 2 vai valer x. 2 dividido para 2 do índice vai dar 1. Então, x saiu da raiz. A raiz quadrada de 64 é 8. Aí, agora eu coloco um parênteses, ó. Posso fazer do lado, se quiser, certo? E agora, eu extraí quantas raízes? 2. Então, agora virou expoente 2, porque extraiu 2. Professor, e agora? Fica sem sinal, é? Não. Aí, agora é que a gente vai fazer, ó. Valer a pena, ó. Extrair 2 raízes a fim de obter o terceiro termo. Como é que vai ser encontrado o terceiro termo? Multiplicando por o primeiro que a gente tirou a raiz e o segundo por 2. Se esse resultado der igual a esse termo do meio, então agora a gente bota o sinal desse termo aqui. Tem que dar igual a esse, ó. Vamos lá. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 8, 16x. Então, já que deu igual, então agora eu boto menos. Professor, se desse diferente não era trinômio, ia ser fator comum. Ou diferença de 2 quadrados, certo? Ainda tem isso também. Geralmente fator comum, né? Porque são 3 termos, certo? E aí vamos lá no exemplo 2. Exemplo 2, vou tirar a raiz do primeiro, ó, que eu posso, ó.
Existe a raiz de 25, divide por 2 vai dar 2, divide por 2 vai dar 1, então dá para tirar a raiz de todo mundo. Desse não existe raiz quadrada exata do número 30. Existe do m elevado a 2, mas não existe do n, então, ou seja, existe de um pedaço, de outro não, então pela metade não faz. E existe a raiz quadrada do 9. Então, nós vamos ter como resposta, ó, 5, m, metade do 4, 2. N, metade do 2, 1, que não precisa colocar. Raiz quadrada do 9, 3. Fechei parênteses, elevado a 2. Por que 2 mesmo, professor? Porque a gente está tirando duas raízes. E agora, a gente vai fazer o quê? Saber o sinal do meio, para ver se vai dar certo. Vamos tirar a dúvida, vamos lá. 2 vezes 5 vai dar 10. E 10 vezes 3 deu 30. Então, ó, menos 30 e o m elevado a 2 e o n, ó, que está igualzinho. Então, por isso que agora a gente vai colocar qual sinal? De mais, certo? Por que o sinal de mais? Porque só coloca aqui no meio o sinal se der igualzinho a esse termo que era o terceiro termo. E vai pegar o sinal dele. Se for menos, coloca menos. Se for mais, coloca mais. Certo? Vamos lá para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Posso tirar a raiz do primeiro? Posso. Raiz quadrada do 9 existe. Do elevado a 2 vai ser a metade. Pode tirar a raiz desse? Pode. E a raiz desse? Não. Professor, mas não tira só do primeiro e do último? Não. Eu disse a vocês o quê? Que pode tirar a raiz do primeiro e do último, mas que não é regra. Há alguns casos que vai tirar a raiz do primeiro e o do meio. Quando tirar a raiz do primeiro e o do meio, vai ter que encontrar o último. Vai haver casos também que a gente vai tirar a raiz do meio e do último. Então vai ter que encontrar o primeiro. O que a gente não tirou é o que a gente tem que encontrar. Certo? Então vamos lá. Aí aqui agora, ó. A gente tem raiz quadrada do 9, 3. O A, metade do elevado a 2 é elevado a 1. Não precisa colocar. E agora, raiz quadrada do y elevado a 2. Y. Fechei o parênteses, elevado a 2. 2 vezes 3A, 6A. 6A vezes y, 6AY. Confirmou? Confirmou. Então, pego o sinal, coloquei e acabou. Certo? Então, só para recapitular uma coisa ligeirinho com vocês, ó. Os 4 casos de fatoração. Os 4 casos de fatoração. Fator comum, no mínimo 2 termos. Não pode ter menos de 2. 2 ou 3 ou mais termos. O que é o fator comum? Letras iguais ou coeficientes iguais. Ou os dois, letras e números iguais. Coeficiente é a letra, o número que está antes da letra. E as letras, eu vou pegar sempre a letra que tem o menor expoente. Fator comum. Segundo caso, agrupamento. 4 termos. O que eu vou fazer? Vou formar 2 grupos. Um grupo de 2, outro grupo de 2. Fator comum do primeiro grupo, fator comum do segundo grupo. E aí o que eu vou fazer nesse agrupamento? Eu vou observar 2 fatores comuns que a gente vai ter lá neles. Certo? 2 parênteses vai ter que dar os 2 resultados iguaizinhos. Terceiro caso, trinômio diferença de 2 quadrados. Desculpem, porque eu mudei a ordem. Diferença de 2 quadrados. O que vai acontecer na diferença de 2 quadrados? Somente 2 termos. Só. E pode tirar a raiz dos 2. Sempre tirar a raiz quadrada dos 2. Sempre raiz quadrada. E sempre dos 2 termos. Certo? E o último caso, trinômio quadrado perfeito. Trinômio tem que ter 3 termos. Só 3, nem mais nem menos. Tirar a raiz, geralmente, dos 2 termos que podem tirar. Às vezes é o primeiro e o último. E há casos que podem ser o primeiro e o do meio. Ou o do meio e o último. Professor... E depois que tirar essas raízes, quando a gente for calcular ele, o resultado tem que dar igual ao termo do meio, o termo que a gente não tinha calculado a raiz, ó. No caso do meio, nesse exemplo, nesse daqui, ao último termo, certo? E aí vamos treinar agora fazendo um exercício bem práticozinho, bem rapidinho, para a gente poder entender melhor, tá bom? Vamos lá. Fatório e os polinômios a seguir. Primeira questão. Item A, 6A elevado a 3B menos 9A elevado a 4C. Pode ser um agrupamento? Não, porque agrupamento tem que ter 4 termos. Pode ser um trinômio? Não, porque trinômio tem que ter 3. Então, ficou 2 casos para a gente decidir. O fator comum ou diferença de 2 quadrados. Vou tentar a diferença de 2 quadrados. Posso tirar a raiz desse termo todinho e desse termo todinho? Não, porque não existe a raiz quadrada exata de 6. O expoente é ímpar, o expoente é ímpar. Existe a do 9, existe a do 4 aqui, mas o expoente é ímpar, então não pode. Então não vai ser diferença de 2 quadrados, vai ser o quê? Fator comum. Fator comum entre 2 termos. Então, fator comum. Posso dividir o 6 por 2? Posso, mas o 9 não posso. 6 posso dividir para 3? Posso. E o 9 pode? Beleza, pode. Então, fator comum dos números,
3. Tenho letras em comum igualzinha? Tenho. Vou pegar aqui, tem o menor expoente. Então, quem é que tem o menor expoente? Esse 3 daqui do A. E o B e o C não estão iguais, então não pego. Vou fazer o que agora? Pegar todos os termos e dividir. Não podemos esquecer, ó. Por esse o resultado colocar aqui dentro. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. A elevado a 3 dividido por A elevado a 3 vai dar A elevado a 0. Ou seja, zerou o A, não vai ter mais. Mas sobrou o B. Menos 9 dividido por 3, 3. A elevado a 4 dividido por A elevado a 3. 4 que tira 3 vai dar A elevado a 1, que não precisa colocar. E o C, não posso dividir, só repito, finalizou. Certo? Professor, e o item B? O item B nós temos 3 termos. Será que podia ser trinômio? Trinômio tira a raiz de 2. Existe a raiz quadrada de 14? Não. Existe a raiz quadrada de 10? Também não. E a de 2 também não. Então já não é trinômio, só sobrou fator comum. Fator comum, posso dividir o 14 para 2? Pode. 10 para dividir para 2? Pode. E o 2 para dividir para 2? Beleza, pode. Então, fator comum dos números, 2. Mas tem letras também em comum? Tem, ó. Tem letra X nos 3 termos. Vou pegar o X que tem o menor expoente. 2, 4 ou 1? 1. Y tem nos 3 lugares também? Tem. Vou pegar o Y que tem menos. 4, 3 ou 3? O 3. Então, ó, vou dividir agora. Lembrando, né, ó, fator comum sempre divide. 14 dividido por 2, 7. X elevado a 2 dividido por X elevado a 1 vai dar X elevado a 1. Subtrair o expoente, né, ó. 2 que tira 1, 1. Y elevado a 4 dividido por Y elevado a 3 vai dar Y elevado a 1. 4 que tira 3, 1. Não precisa colocar. Menos, repetiu. 10 dividido por 2, 5. E agora X elevado a 4 dividido por X. 4 que tira 1 vai ficar X elevado a 3. E agora 3 que tira 3 do Y vai dar 0. Então não coloco, vai sumir o Y. Mais, repetir. 2 dividido para 2, 1. X, 1 que tira 1 vai dar X elevado a 0. Y, 3 que tira 3 vai dar Y elevado a 0. Então ficaria 1 vezes 1 vezes 1 que vai dar 1. Certo? E aí finalizamos a letra B de bola. Letra C. A letra C a gente tem 4 termos. Então a letra C agora. Professor, podia ser um trinômio? Não, trinômios são 3. Professor, pode ser fator comum? Talvez. Professor, pode ser diferença de 2 quadrados? Não, diferença de 2 quadrados são com 2 termos. Pode ser agrupamento? Talvez, agrupamentos são 4. Então vamos tentar formar 2 grupos. Ó, primeiro grupo, segundo grupo. Tem fator comum nesse? Tem o 3 e também tem o A. Beleza. Tem fator comum nesse? Tem o 2 e também tem o B. Então, beleza, tem fator comum nos 2. Então, vamos lá. Fator comum aqui desse, 3 e o A. 3AB dividido por 3A, sobrou o B. Repete o menos. 3A dividido por 3A vai dar 1. Vou repetir mais. Fator comum desse, 2B. 2B elevado a 2 dividido por 2B vai sobrar o B. Menos por mais vai dar menos. 2B dividido por 2B vai dar 1. Então, detalhe, ó. Os dois parênteses deu valor igualzinho. Já que deu igualzinho, então repete só uma vez aqui na frente ele, ó. E vai colocar no outro parênteses o valor que está solto, fora do parênteses. 3A mais 2B. Então, 3A mais 2B. E finalizamos, certo? E aqui, o item D. O item D agora nós temos 2 termos. Professor, pode ser fator comum? Talvez. Pode ser de trinômio? Não, trinômios são 3 termos, então trinômio descartado. Pode ser agrupamento? Não, agrupamento são 4, também está fora. Pode ser um desses dois, ou fator comum, ou diferença de 2 quadrados. Vamos testar a diferença de 2 quadrados. Se não for, só sobrou o fator comum. Testando. Posso tirar a raiz quadrada desse número daqui todo? Posso, porque existe a raiz do 4, e aqui pode dividir pela metade, então pode tirar a raiz. Posso tirar a raiz desse outro? Pode, existe a raiz de 25, e aqui pode dividir pela metade, existe também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. 2x. E agora eu vou fazer o quê? Parênteses. Abro e fecho 2x no outro. E agora abro e fecho o outro parênteses. Sinal de menos. Coloco mais. Coloco menos. Raiz de 25, 5. 5. Raiz do y elevado a 2, y, 4. Y,
4. E finalizou, certo? E o item é para a gente finalizar essa questão. 3 termos. 3 termos. Pode ser agrupamento de jeito nenhum. Agrupamento, de novo, são 4 termos. Pode ser diferença de 2 quadrados. Não, que a diferença só são 2. Ou fator comum ou trinômio. Então, vamos tentar o trinômio. Trinômio, eu posso tirar a raiz quadrada do primeiro termo? Não, porque não existe a raiz quadrada exata do 12. Nem do x com expoente 1, nem y com expoente 1. Mas eu posso tirar a raiz quadrada desse, 4x elevado a 2? Posso. Existe a do 4, existe aqui a metade, ó. Pode. Posso tirar a raiz desse, 9y elevado a 2? Também pode. Então, trinômio logo de cara. Pode tirar a raiz de 2, trinômio. Vamos lá. Trinômio, eu vou fazer isso, ó. Parênteses. Raiz do primeiro, 4x elevado a 2 vai dar 2. E o x, o expoente, reduz para metade. Metade de 2, 1. Espaço. Raiz de 9y elevado a 2, 3y. Reduzir para metade do expoente, 1. Expoente, 2. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 deu 12. Certo? X e y. 12xy. Sinal que está na frente, mais, então, mais. E finalizamos. Certo? Então, 4 casos. Primeiro, fator comum. Segundo, agrupamento. Terceiro, diferença de 2 quadrados. E quarto caso, trinômio quadrado perfeito. Cada um tem uma particularidade que a gente tem que distinguir um do outro para poder fazer, certo? Então, bora para o próximo. Vou apagar aqui para a gente ir para o próximo. No próximo slide agora, temos aqui a atividade que ficou sugestiva, né? A atividade para que nós façamos. E tiremos todas as dúvidas no plantão, certo? Mas é interessante que todo mundo tente fazer tudo, independente de erros e de acertos. Tentativa é a principal coisa que existe na matemática. Tentando se aprende, tentando se consegue, certo? Então fica para vocês tentarem fazer livro didático da turma, página 95, apenas a questão 1, página 96, questão 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, professor, tem muita questão. Tem muita não, galera. Tem questões aí que a resposta é bem curtinha, bem pequenininha, certo? E aí, quanto mais a gente treina, melhor pra gente. A gente aprende mais, né? Então, agradeço a todos a atenção à aula de hoje. Espero que vocês tentem responder as questões. Caprichem sempre, certo? Nunca é demais a gente tentar fazer. E dúvidas, no plantão de dúvida com os professores. E se cuidem, para todo mundo ficar bem, tudo voltar ao normal, ficarmos em paz. Usar o álcool gel sempre é preciso. Lavar as mãozinhas direitinho, né? Caprichar aí na higienização. Certo? Evitar sair de casa, evitar aglomeração, evitar tudo que a gente está fazendo de errado, porque os casos que estão acontecendo sobre o Covid só estão aumentando, porque as pessoas estão sendo irresponsáveis e inconsequentes. Então fica a dica para vocês, papai, mamãe, tio, vovó, vizinho, todo mundo que a gente ama, a gente tem que cuidar e tem que zelar, certo? Para que esse mal que está assolando a gente vá embora do nosso mundo e nos deixe em paz. E um beijo em todos e até a próxima aula.